Olá pessoal, a gente vai fazer hoje um bate-papo sobre política e sobre gestão com o governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT. Obrigado por estar participando com a gente desse projeto aqui no SNTV, governador. Sérgio, obrigado a você e é um prazer estar partilhando com a sociedade amapaense através do seu programa. Governador, o senhor fez várias alterações no segundo semestre na equipe de governo para, no auge da eleição, para o município fazer as composições adequadas. Nesse fim de ano também tem previsão de mexida na Polícia Militar, na Secretaria de Saúde. Já dá para definir, já dá para explicar quais são os nomes aí, antecipar? Olha, na terça-feira eu vou ter um ato aqui no Palácio, provavelmente pela manhã, onde alguns novos colaboradores de governo irão tomar posse. Obviamente que eu ainda estou fazendo alguns entendimentos, né? É importante dizer que isso é uma coisa que requer diálogos, eu não faço só isso, então a gente tem muita coisa no final do ano de trabalho, então isso requer alguns diálogos que eu estou realizando e até sábado essas coisas estão definidas e já até pedi para agendar na terça-feira novas posses. Deve ter aí algumas posses na terça-feira. Pois se fala muito e se dá como certo, né? Aliados seus inclusive confirmam que o Coronel Calandrini vai ser o novo secretário de Saúde do Estado. E aí seria assim, como eu desconheço qualquer filiação do Coronel Calandrini com algum partido político, então seria uma mexida, uma alteração técnica mesmo, né? Em todos os sentidos, a gente procura associar a questão técnica à questão política. A questão política, por mais que não tenha uma indicação de um partido, qualquer pessoa que eu nomeie como secretário, mas a gente se refere ao fazer político. O fazer político é o trato, é a liderança, né? É a capacidade de convergência, de diálogo, de lidar com os diferentes. Então, falo muito da política nesse sentido. Para mim, todo secretário que eu nomear, ele tem que ter a capacidade política de lidar com a diversidade, de lidar com os contrários, de dialogar com os diferentes e de construir soluções para a sociedade. E a questão técnica associada a isso. Então, o conhecimento técnico ele é fundamental, muitas das vezes não necessariamente ser formado na área, mas saber e dominar o que é a gestão pública, orçamentária, financeira, empenhos, né, processos de licitação, para ficar acompanhando, né, processo de transparência, de controle. Então, acho que os quadros que a gente tem realmente contado, cada dia mais estão mais preparados nesse sentido. É claro que um gestor, por mais que não seja formado na área da pasta que ele vai dirigir, como é o caso do Coronel Calandrini, se for realmente confirmada a nomeação dele lá na Secretaria de Saúde, seria, quer dizer, o perfil técnico do Coronel Calandrini já não é voltado para a saúde, mas seria uma pessoa, na sua avaliação, uma pessoa com a iniciativa necessária, com a atitude necessária para ocupar aquela pasta? Olha, a Secretaria de Saúde, seja do Amapá, do município, de qualquer estado do Brasil, 99,99% dos que trabalham numa Secretaria de Saúde são todos formados na área de saúde. Então, não tem nenhum impedimento de você, uma hora, ter um advogado, ter um contador, ter um administrador, ou ter um militar, liderando todos esses profissionais. Na verdade, você tem um grande gestor de um número enorme de profissionais que estão a serviço da Secretaria de Saúde. Para dar o suporte necessário. Então, não vejo nenhum impedimento, seja o Calandrini ou outros. A Renilda, que tem dado uma grande contribuição, é advogada na política pública de saúde do Estado. Voltando para a política, governador, na Assembleia Legislativa, quer dizer, o governo depende da relação com a Assembleia Legislativa até para aprovar o que é necessário aprovar. A Assembleia está numa guerra interna, né? Todo mundo que acompanha o noticiário está por dentro do que está acontecendo. Tem deputado preso, ex-deputado preso, tem dois grupos visivelmente, né, no embate lá pelo poder na Assembleia Legislativa. E o senhor está conseguindo ter uma relação com a Assembleia, apesar de tudo? Olha, eu não me meto nessas disputas internas, né? E como eu já disse, se posicionar, né? Eu recomendo muito aos meus colaboradores que saibam fazer política dialogando com os diferentes. Eu me elegi governador, agora tomei posse o ano passado, e eu cumpro rigorosamente, por exemplo, as reuniões do Conselho Fiscal, de Gestão Fiscal do Estado. Então, institucionalmente, eu me relaciono muito bem com a doutora Sueli Pini, que deu uma grande contribuição no Conselho de Gestão Fiscal, com o doutor Roberto Álvares, que deu uma grande contribuição, com a doutora Elizabeth,
e com os presidentes da Assembleia que passaram, porque quando a gente não reúne para discutir afinidades políticas, a gente reúne para discutir os problemas fiscais do Estado, a execução orçamentária e financeira, como aumentar o grau de transparência, de controle. Tanto é que nós construímos uma lei que está na Assembleia para ser votada, que é a Lei de Acesso à Informação, que vai servir a todos os poderes, que a sociedade poderá buscar informação em todos os poderes. Eu poderia criar por decreto, mas serviria só ao executivo. E eu fui capaz de construir com os poderes, independente dos conflitos lá na Assembleia, também com a Assembleia, uma lei que hoje está na Assembleia para ser votada. E ao ser aprovada, nós vamos criar, por exemplo, o Sistema Integrado de Controle Interno do Governo do Estado, do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas. Então, cada vez mais, nós vamos criando instrumentos com a contribuição de todas essas pessoas para aumentar a transparência e o controle na política pública do Estado. Então, eu costumo dizer, a Assembleia tem suas disputas, suas diferenças, cada livro tem uma cabeça diferente, às vezes mesmo que tenha mais de um por partido, e é uma disputa difícil de a gente ficar entrando no meio dela, né? Logicamente tem umas pessoas mais alinhadas com o governo, mais próximas da administração, até do meu partido, que participam também, né, desses debates, mas não que tenha interferência e nem pretendo ter, porque eu acho que é um poder autônomo, né, mas que deve trabalhar de forma harmônica com todos os outros poderes. O senhor chegou a dizer, uma época, que ia processar, que estava com tolerância zero já para alguns ataques, né, nas redes sociais, né? Certo. E político, né, pessoa pública, realmente, né, qualquer pessoa pública hoje está na vitrine das redes sociais e experimentando ódio, comentários realmente purulentos até, poderia dizer. O senhor cumpriu a promessa? Está processando alguém? Olha, a gente tem sim, tem procedimentos sendo feitos, procedimentos que já foram feitos, e a tolerância ela deve permanecer em qualquer que seja a situação. Acho que quem governa, quem é escolhido para governar, repito, tem que ter muita maturidade para lidar com essas diferenças de pensamento, né, com os contrários. E eu tenho isso, eu exercito isso, eu acho que isso é bom para a política. Agora, obviamente que às vezes uma posição, digamos assim, leviana, né, mais agressiva, mentirosa, precisa ser combatida. O senhor fez algumas reformas durante o seu governo, durante 2 anos, e enfrentou um desgaste grande na opinião pública. Vou citar como exemplo essa reforma que mudou o modelo de vigilância nas escolas, né? Teve um efeito colateral que foi aumentar os furtos, né? Porque as escolas ficaram, de certa forma, desguarnecidas, e causou um desemprego também, né? A mão de obra que se especializou e investiu tanto para poder trabalhar, de uma hora para outra, se viu sem utilidade, na verdade, que são os vigilantes. Isso causou, assim, o senhor tem noção do desgaste, do tamanho do desgaste que isso causou para a sua imagem pessoal? Olha, como é que o senhor administra isso? O Brasil e as unidades federadas, município, estado, tem que se adequar ao tamanho desse volume de dinheiro que tem para ser gasto. Em função disso, é necessário modernizar. Como então é que, enquanto o Amapá pôde pagar contratos de vigilância e servir as escolas, certo, com vigilância presencial, foi possível? Eu governei e paguei, outros governaram e pagaram, mas agora, com a crise, era impossível. Já existia uma dívida acumulada, se permanece esse contrato hoje, teria aí mais 30, 40 milhões de dívida. Os vigilantes já não estavam mais prestando serviço, porque quando não estavam recebendo já estava em greve, a empresa já não recolhia os seus encargos sociais, o Ministério do Trabalho punindo todo mundo. Quer dizer, tem que tomar uma decisão, a gente é eleito para tomar decisão e até enfrentar, muitas das vezes, aquele desentendimento sobre a decisão em relação à questão política. E é a história do fazer mais com menos, não é deixar de fazer. E eu vou lhe dar 2 exemplos. Um é este da vigilância. As aulas vão iniciar o ano que vem com isso resolvido. E em vez de gastar 68 milhões, o Estado vai investir no máximo 20, 22 milhões. E vai ter guardado o patrimônio. E melhorado até o controle em relação à guarda do patrimônio. E daí para frente, se acontecer alguma situação dessa, inclusive o contrato, no caso da vigilância eletrônica, a empresa que é responsável de repor o material, o que não existia na vigilância presencial. Mas nesse caso dos vigilantes, assim,
O senhor acha que dava para redirecionar essa mão de obra para outro mercado, assim, que o governo podia ter preparado, ajudado a preparar, abrir uma perspectiva para esses trabalhadores, esses mais de 2.000, 3.000 que foram mandados embora, não tem um cálculo exato, mas, por exemplo, eles podiam ter sido requalificados para trabalhar em outras. Na verdade, esse contrato, nesse valor que eu estava lhe dizendo, está relacionado com um pouco mais de 1.000 vigilantes. 1.000 vigilantes. Nós vamos permanecer com um contrato de quase 300 vigilantes, já foi até feito o processo licitatório e a partir já de janeiro será feito o contrato, permanece. E muitos desses, a gente não quer o desemprego, não é esse o objetivo. Mas você sempre falou em cuidar das pessoas. Sim, mas como é que eu ia cuidar dessas pessoas, mantendo elas num contrato que o Estado não estava pagando? Isso é cuidar ou é complicar a vida dessas pessoas? Não, essa é uma questão. Agora, o que é que eu fiz? Uma nova perspectiva. Rompi o contrato e de lá para cá eu estou pagando tudo que o Estado devia, elas estão recebendo. O que o Estado já não estava pagando, eles estão recebendo. Então eles não ficaram, né, de toda forma desamparados. Ao contrário, o que estava em débito estão recebendo. Nós estamos criando novas alternativas econômicas no Estado. Então surgirão novos postos de trabalho em outras áreas. O maior crime seria não pagar essas pessoas, certo? Gerar uma série de processos judiciais, aumentar o custo para o Estado, porque se o Estado não pagasse, o processo feito na forma trabalhista aumenta o custo para o Estado. E quem paga essa conta? Você, todos acabam pagando uma conta ainda mais alta. O trabalhador desempregado, insatisfeito e custando mais caro ainda para o Estado se fosse pagar via a Justiça do Trabalho. Para finalizar essa primeira parte da entrevista que a gente está tratando mais sobre política, o senhor é candidato à reeleição? O senhor já entrou para a história como o primeiro governador a ter 3 mandatos. Toda a minha orientação para o meu partido, para os aliados, para os meus colaboradores, é que despolitize o máximo os anos não eleitorais. 2017, quanto mais trabalho, quanto mais união dos contrários, quanto mais união das pessoas, dos agentes políticos para trabalhar pelo povo, melhor para a população. Eu realmente falarei sobre 2018 em 2018. Ok, a gente encerra essa primeira parte da entrevista. Daqui a pouco a gente vai falar sobre gestão. Até mais.